Olá, pessoal! No Ampliando Linguagem de hoje, nós veremos o sentido próprio e o sentido figurado. O sentido próprio, ele também tem um nome que é muito conhecido, vocês verão daqui para frente, que é o sentido de denotação. É o sentido próprio da palavra, aquele que vem do dicionário, da enciclopédia. E o sentido figurado, também chamado de sentido da conotação, certo? Ele vai estar trazendo uma outra versão para essa mesma palavra que tem o sentido lá próprio no dicionário, né? No sentido figurado, você pode criar um novo significado para essa palavra, dar uma nova versão para ela, certo? Então, como todos os outros exercícios anteriores, primeiramente vem um exercício e depois a gente faz a questão da definição teórica, certo? Mas, olha, aqui nós temos uma versão de conotação, por exemplo. A conotação ela é muito usada nos poemas, certo? O sentido figurado, porque o artista, né, o escritor, o poeta, ele vai dar um sentido próprio para aquelas palavras, certo? Enquanto que o sentido próprio ou o sentido de denotação, ele vai ser trazido pelo dicionário, como aqui embaixo. O livro é um farol iluminado que clareia as veredas do presente, um beija-flor de bico perfumado que leva o saber de mente em mente. Né? Então, ele fez aqui um versinho para estar definindo o livro. Já aqui, olha, é uma definição de dicionário. Livro, separação, ó, silábica, livro. SM, uma sigla de substantivo masculino. Primeira definição, bloco de folhas de papel escritas, normalmente impressas, unidas de um lado e cobertas por uma capa. E 2, obra impressa de caráter científico ou literário, um livro de geografia, um livro de poesias, um livro de português, um livro de história e assim sucessivamente, ok? Então, olha, isso foi definido do Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, tá? Então, depois das explicações teóricas, vocês poderão fazer a página 42 e 43 de exercícios, olha. 43, certo? Vamos ver se tem mais aqui na 44, ok? Até a 44, então. Tá? E aqui nessa página, nós temos a definição de tudo isso que a Pro falou. O poema associa o livro a outros elementos, de acordo com a visão particular do poeta. Já o verbete de dicionário, ele apresenta informações objetivas, impessoais, que não têm opinião sobre o livro. Né? Ele define o livro com as palavras de acordo com a língua portuguesa. Então, ó, as palavras que apresentam um sentido próprio e preciso, nós usamos de forma comum, certo? Em alguns casos, elas podem ter o seu sentido ampliado, assumindo outros significados. Aí, então, de diferente dos que lhes são atribuídos normalmente. Nesse caso, nós temos o sentido figurado, tá? E como a Pro falou, o sentido próprio, ele também é chamado de denotação. Eu vou anotar aqui e vocês podem anotar aí também no caderno, no livro mesmo de vocês, entenderam? Porque a gente vai sempre usar até mais o sentido de denotação e conotação do que sentido próprio e sentido figurado, tá bom? Então, aqui nós temos a denotação, tá? E aqui embaixo, nós temos a conotação. Então, ó, conotação, sentido figurado, certo? E denotação, sentido próprio da palavra, tá? Vou subir um pouquinho a denotação para ela não ficar em cima, né, da palavrinha e vou aproximar um pouquinho essa daqui também aqui de cima, tá?
bem pertinho para a gente saber. Sentido próprio, denotação, aquele que vem no dicionário. Sentido figurado, conotação, aquele que o poeta ou escritor pode criar um novo sentido para ele. Tá? No verbete de dicionário, a palavra livre é apresentada no seu sentido próprio, comum, usual. Já no poema, o livro tem um sentido figurado, particular, pessoal do poeta, tá bom? Então, agora vocês estão preparados para fazer essas páginas 42, 43 e 44 de exercícios, tá bom? Olha, que nós faremos a conferência na aula online, ok? Então, nós aguardaremos vocês lá e obrigada.